Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por Tua graça em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar, Pai. Acalmando nosso espírito para receber da Tua palavra, Senhor. Ó, quão graça é a do Senhor. Pedimos, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito, a iluminação dele sobre as nossas vidas, para que possamos todos compreender a Tua palavra e colocar em prática para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a vida de um outro personagem que estava ao redor da cruz. Eu vou dar uma pista, né? Vai ser fácil vocês adivinharem que personagem era esse. Nós estudamos no domingo passado, concluímos sobre a vida de Judas, né? E hoje vamos começar a estudar a vida de um outro discípulo, né? Um outro personagem que estava ali ao redor da cruz, um homem muito precipitado. Ficou fácil de adivinhar, né? É Pedro, né? Pedro era muito precipitado, muito, às vezes, né, intrépido, assim, ia no impulso das coisas e agia, às vezes, sem refletir, né? E é onde nós já temos que tirar uma lição aí para as nossas vidas. Nós temos que refletir antes de fazer alguma coisa, né? Orar, em primeiro lugar. Essa é a reflexão do crente. A reflexão do crente não é ficar com o pensamento vagando, é orar a Deus e pedir a instrução dele com base na sua palavra, o que é que ele tem para as nossas vidas. Então essa é a forma do crente meditar. Quando eu falar em meditar, o crente tem que meditar, tem que refletir, vocês já sabem o que é, né? Não é só ficar pensando em nada, é pensar no que Deus quer das nossas vidas com base na palavra dele. Isso é meditar, é refletir na vida. O crente, quando fala em refletir, tem que ser dessa forma. Então nós vamos estudar um pouco hoje sobre a vida de Pedro, né? Ali ao redor da cruz, né? O que aconteceu com ele e tirar assim algumas lições para as nossas vidas. Vamos para Mateus capítulo 26 e 69. Mateus 26 e 69. Diz assim a palavra de Deus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Ou seja, naquele momento ali que Jesus foi preso, né? Pedro foi para lá e ficou por ali no pátio e as pessoas estavam reconhecendo ele como discípulo de Jesus. E ele negando, né? Negou aqui a segunda vez. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Esse é o nosso texto base, que fala ali da negação de Pedro, né? Pedro negando Jesus, assim como Jesus tinha dito que ele ia fazer, né? Pedro, como ele é muito assim intrépido, né? Em algumas vezes, falando sem refletir, disse que estava capaz até de morrer por Cristo se fosse preciso, mas não foi capaz, né? Jesus, sabendo quem realmente era Pedro, disse: Você vai me negar, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente se cumpriu, porque Jesus sabia quem era Pedro, né? E aqui nós observamos aquela palavra que diz que ninguém precisa dar testemunho do homem a Cristo, né? Falar do ser humano a Cristo, porque ele já conhece. Ele conhece todo o íntimo do ser humano, ele sabe o que passa na nossa mente, o que nós somos capazes de fazer e o que nós não somos capazes de fazer também. Como foi no caso de Pedro, ele não foi capaz de entregar a vida por Cristo.
Interessante, só um detalhe aqui para nós observarmos, só para a nossa reflexão, né? Versículo 73, por que as pessoas nesse versículo identificaram Pedro como um daqueles que andava com Cristo? Como foi que eles conseguiram identificar? Pelo modo de falar, né? Interessante, né? Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E a gente já começa a refletir aqui. Será que o nosso modo de falar denuncia que somos crentes? Será que as pessoas, ao ouvirem nós falarmos, conseguem identificar que somos diferentes do mundo? Deveria ser assim, né? Você vê que Pedro negando Cristo, mas o modo de falar dele o denunciava, né? Interessante. Que possamos, diante dessa verdade aqui, irmãos, tentar melhorar o nosso modo de falar, ou seja, que o nosso modo de falar ele possa se alinhar mais com Cristo, ser mais parecido com Cristo, com o que Deus quer das nossas vidas, né? E aí temos que nos policiar muitas vezes, né? O que é que nós dizemos? Na igreja aqui, às vezes a gente até parece um pouco com Cristo, né? Na hora de falar, rapaz, sabe que nós somos crentes mesmo, né? Mas às vezes quando saímos do portãozinho ali para fora, o nosso modo de falar denuncia que nós não estamos tão próximos de Cristo, infelizmente, né? Então que a gente possa meditar sobre isso, né? Refletir, orar a Deus, pedir a Ele que possa trabalhar na nossa fala, nosso modo de falar, para que possamos ser mais parecidos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, né? Pois bem, irmãos, o alvo dessa lição sobre Pedro é que nós sejamos capazes de compreender o poder da graça de Jesus ao restaurar seu discípulo pecador e inconstante, né? Para que nós possamos reconhecer o quê? O alvo dessa lição. Para nós entendermos que a graça de Deus ela não é limitada. Ela não se limita porque fulano de tal cometeu um pecado e era grande demais e Deus não pode salvar essa pessoa. Deus não pode perdoar ela. Isso não existe, certo? Na Bíblia, todos os pecados têm perdão, exceto um. Qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que, na verdade, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, certo? Que é o único pecado que não tem perdão, é a incredulidade. Porque se a pessoa for incrédula, não crê no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, como é que Deus vai nos perdoar? Certo? Então é o único que não tem perdão, é a incredulidade, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Alguns estudiosos, eles interpretam dessa forma, né? Essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Se a gente for ao pé da letra, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Será que é o xingar o Espírito Santo? Né? É como se fosse praticamente eu dizer que não é possível o Espírito Santo me convencer do pecado, da justiça e do juízo para que eu seja salvo. Basicamente, com outras palavras, é isso, né? E qual é a obra do Espírito Santo? Qual é o trabalho dele nesse mundo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu dizer, não, isso não é possível. Eu não posso ser salvo. Ou seja, o Espírito Santo não pode me convencer disso. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele pode sim. Ele pode sim salvar. Né? Ele pode sim te convencer do pecado, da justiça e do juízo e você entregar a sua vida a Deus. Então, em outras palavras, essa blasfêmia, na verdade, é a incredulidade, que é o único pecado que não tem perdão. Então, com essa lição, nós vamos aprender isso. Você vê um discípulo que estava andando com Jesus, negou ele 3 vezes. A Bíblia diz que ele chegou a praguejar, e mesmo assim, Pedro obteve o perdão. Então, para nós entendermos o tamanho da graça de Deus, né? Que ele pode alcançar qualquer pecador, desde que este se arrependa, né? Pedro estava assustado, né, sem acreditar no que estava acontecendo. O sonho do Messias prometido no Antigo Testamento chegou ao fim, será? Pedro estava assim, meio sem entender por que Jesus estava sendo preso, mas aquele Messias redentor que Deus prometeu na sua palavra, agora é o fim da história, será que nós não vamos ser redimidos? Por isso que ele recuou, né? Ele olhou ali com os olhares humanos.
e aí teve medo. Assim como naquele episódio de andar sobre as águas, né? Também. Quando ele olhou ao redor, deixou de focar em Cristo e olhou ao redor nas circunstâncias, ele teve medo e afundou. E assim também a nossa vida, né? Quando nós deixamos de focar em Cristo e olhamos para os problemas que estão ao redor, as dificuldades, a tempestade da vida, nós vamos afundar. Por isso nós não podemos perder o foco, né? O foco é Cristo. Ele quem tem que estar sempre à frente de nós, né? Sempre estarmos observando Ele, os seus passos, para não sucumbirmos. Aqueles anos andando pelas vilas e cidades, pregando sobre o reino de Deus, foram todos em vão? Que fazer neste momento? Entrar na casa com espada e livrar Jesus das mãos das autoridades judaicas? O que é que Pedro ia fazer? Você vê que ele cortou ainda a orelha do servo lá do sumo sacerdote, né? E mesmo assim Jesus disse, opa, calma aí, vai lá e curou, né? Então não ia resolver. Então ele ficou sem saber o que fazer. Então a solução ali era o quê? Negar a Cristo. Era a solução para ele, né, naquele momento. Esperar uma intervenção milagrosa para o salvar? Esses podem ter sido os pensamentos de Pedro enquanto estava sentado perto da fogueira. Ele pode ter pensado em várias e várias coisas. Mas o Senhor estava ali cumprindo o seu propósito, que era ser entregue nas mãos dos pecadores, para morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Então não tinha o que fazer. Aquela obra salvadora de Cristo tinha que acontecer. Nenhuma intervenção humana iria impedir que aquilo realmente acontecesse. Pedro até que tentou, né? Mas Jesus disse, não, tem que se cumprir a palavra de Deus. Vamos para Lucas 22 e 56. Lucas 22, 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Então o apóstolo se encontrava num ambiente intimidador e hostil para um discípulo de Jesus. Nesse momento, uma criada da casa do sumo sacerdote, onde interrogavam a Cristo, fez uma simples afirmação, né? Foi o suficiente para amedrontar Pedro e ele assim negar a Cristo. Irmãos, aqui nós tiramos uma lição, né? Nós temos que ter cuidado em qual ambiente nós estamos. Quais ambientes nós frequentamos no nosso dia a dia. Pedro acabou tendo que negar a Cristo, tentando poupar sua própria vida. Porque ele pensou, se eu aqui disser que sou discípulo de Cristo, eu posso até ser preso e morto. Mas será que o problema realmente estava em ele assumir que era um servo de Cristo, um discípulo? O problema maior era esse? Não, o problema era o ambiente que ele estava, que era hostil a um crente. Ou seja, não era um local ideal para um crente estar. Estou trazendo aplicações para nós, né, nos nossos dias. Será que nós estamos frequentando ambientes que fazem com que nós neguemos a Cristo? E é obrigado lá eu me omitir que sou crente porque o ambiente não é propício para isso? E com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que virar um monge não, viu? Se trancar num mosteiro lá, se isolar do mundo, não. Mas nós temos que ter cuidado. Será que os locais que eu estou frequentando estão me impedindo de brilhar a luz de Cristo? Se estão, eu tenho que parar um pouco e refletir, né? Será que é bom eu continuar frequentando esses lugares? Eu não vou nem citar lugares, né, que você pode ou não pode frequentar. Porque você que é crente, você tem o Espírito Santo de Deus. Então você pode pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Será que esse é um local bom para eu viver frequentando? Não estou dizendo que você não pode passar pelo local. Mas uma prática de frequência, né? Às vezes, eu disse que não ia dar um exemplo, não era? Não vou dar não. Vou cumprir minha palavra, né? Vocês peçam sabedoria ao Espírito Santo, né? Para orientar vocês onde você deve frequentar, onde você pode frequentar e um local que você não pode frequentar, porque não vai ser bom para a sua vida espiritual, certo? Peça sabedoria a Deus, porque tem vários e vários locais que por exemplo, por que eu não quero citar locais? Porque às vezes posso citar um local
que para você não tem nenhum problema, você consegue brilhar a luz de Cristo lá. Já eu não consigo. Entenderam? Então por isso que eu não quero citar lugares. Porque um local que para mim pode ser um problema grande, uma tentação muito grande eu negar a Cristo, para outro irmão pode não ser. Não tem nenhum problema com isso. Certo? Então, eu vou citar um, né? Tem jeito, né? Ai, mania de professor de dar exemplo prático. Um estádio de futebol. Será que um crente deve frequentar um estádio de futebol? Uns vão dizer não. Outros vão dizer, não tem nenhum problema, eu vou só assistir o meu time do coração jogando, né? Quem está certo? Eu não sou juiz, então não vou julgar quem está certo e quem está errado. Eu só vou tentar mostrar para vocês as duas óticas. Tem pessoas, crentes, né? Crentes. Tem crentes que são fanáticos por futebol. Se o time dele perder um jogo, ele for assistir o jogo lá no estádio, e o time dele perder, e a torcida dele entrar em briga com a outra, é arriscado ele se envolver na briga. Aí um crente desse, ele deve frequentar o estádio? Não. Entendeu? Mas um crente que ele é, vamos dizer assim, apartidário, né? Ele gosta daquele time de futebol, ele vai lá assistir, né? Porque, um amigo foi, me convidou, vou lá assistir o jogo. Tanto faz o time dele ganhar como perder, ele não vai perder a noite de sono, nem vai caçar confusão com ninguém, vai para casa sossegado, consegue orar de boa, tranquilo, sem nenhum problema espiritual. Será que eu posso dizer para esse crente que ele não pode ir para o estádio? Entenderam por que eu disse eu não vou citar lugares? Porque tem pessoas que reagem de uma forma e tem pessoas que reagem de outra forma. Depende de como você é envolvido naquilo. Certo? Então, por isso que eu digo, eu vou dizer, vou taxar, o crente não pode frequentar estádio de futebol? Não sei. Depende da sua espiritualidade com relação àquele ambiente. Se você conseguir brilhar a luz de Cristo lá, se você não conseguir brilhar a luz de Cristo, não vá. Né? Então estou dando um conceito geral, um princípio geral com relação aos locais que eu devo ou não devo frequentar. Depende de cada um. Certo? E aqui eu não estou dizendo, liberando geral também. Então o crente pode ir para qualquer lugar. Estou dizendo isso também não. Você é quem tem que se comunicar com Deus e pedir a Ele sabedoria. Porque você se conhece um pouco, né? Nós não nos conhecemos 100%, mas a gente se conhece um pouco. Então eu posso entender, rapaz, se eu for lá e arriscado eu pecar, então não vou não. Certo? Então foge da tentação, certo? Acredito que deu para ficar claro isso aí, né? O dilema está lançado. O que fazer? Por mais que o contexto e as circunstâncias sejam outras, todos nós passamos por situações em que precisamos nos posicionar como seguidores de Jesus, ou então o negaremos. Então, tem situações que você se posiciona que realmente é crente, ou então, se você não se posicionar que é crente, você vai estar negando a Cristo. Por isso que a gente tem que ter cuidado onde é que nós estamos indo, os locais que estamos frequentando. A história de Pedro negando o Senhor 3 vezes naquela mesma noite traz lições preciosas, né, para encararmos o desafio do discipulado, né, de realmente ser um discípulo de Cristo, seguir os passos de Jesus. Vamos observar aqui a queda de Pedro. Pelo menos 3 fatores contribuíram para que Pedro negasse a Jesus. Eles representam 3 grandes inimigos que o crente enfrenta a cada dia, que é a carne, o diabo e o mundo. Esses são inimigos ferrenhos nossos, né? A carne, que nós mesmos, né? O diabo, que é o inimigo de nossas almas e quer nos derrubar, ele veio para matar, roubar e destruir. E o próprio mundo, né? O local onde estamos inseridos, que temos que ter cuidado também, é o nosso inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Então o mundo vai seguir aí os passos do diabo, né? E às vezes tentar realmente nos desanimar da vida cristã. Vamos observar aqui 3 pontos que podem nos levar a pecar, né? Que nós vimos a base, que é o quê? A carne, o diabo e o mundo. Então vamos observar, diante da carne, o que é que pode nos derrubar? A autoconfiança. Às vezes nós achamos que somos muito suficientes em nós mesmos. Que nós podemos fazer muita coisa. E somos capazes em nós, né?
E aí onde está o grande problema. Então a autoconfiança de Pedro o levou à queda. Observe Mateus 26 e 31. Mateus 26 e 31. Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas olha o que foi que Pedro respondeu: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. A autoconfiança de Pedro. Quem é que tinha dito que as ovelhas ficariam dispersas? Ou seja, os discípulos iam se... Quem foi que disse? Jesus, irmãos. Foi Jesus quem disse que isso ia acontecer. E o que foi que Pedro disse? Não, Jesus não está certo não. Quem está certo sou eu. Vocês estão vendo a autoconfiança de Pedro? Querer saber mais do que o Cristo? Do que o Senhor? Não. Pode ser para qualquer um tropeço, mas para mim não. A autoconfiança levou ele à queda. E aí Jesus disse para ele, né? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro continua: não, Jesus está mentindo. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, né? E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, irmãos, cuidado com a autoconfiança. Às vezes nós queremos ser tão autoconfiantes que desprezamos a palavra de Deus. Jesus quem tinha falado que Pedro ia negar ele. Jesus quem tinha falado que as ovelhas seriam dispersas. Era a palavra de Deus. E Pedro rejeitou a palavra porque confiava em si mesmo, na sua própria força. E aí nós conhecemos a história, sabemos que de força não tinha nada, né? Só da boca para fora, né? Da boca para fora. Então, cuidado com a autoconfiança. Muito cuidado. Pedro tinha uma visão errada a respeito de si mesmo. Ele se via capaz, preparado e seguro de si em seu amor por Jesus. Era até, vamos dizer assim, uma boa intenção que ele estava tendo, não era? De ser fiel e tal. Mas você tem que ter cuidado, irmãos, que aquela boa intenção que você tem, se for contrário à palavra de Deus, está errada a sua boa intenção. Entenderam isso? Igual os paradoxos que nós vimos, né? Como é que uma boa intenção pode ser errada? Porque se for contrário à Bíblia, está errado. Pedro tinha a maior boa intenção. Não, eu vou ser fiel a Cristo, eu não vou negar Ele, eu vou ficar, nem que eu morra por Ele. A intenção era boa, não era? Mas era contrária à Bíblia. Porque Jesus foi quem disse, você não vai fazer isso. Você não consegue. Então, o pessoal até tem um ditado que diz, né? O inferno está cheio de boas intenções. Já ouviram esse ditado? Está cheio de boas intenções. Porque são coisas boas na mente humana que é contrário à palavra de Deus. Está aqui um exemplo. A autoconfiança levou Pedro a negar Jesus e pode fazer o mesmo conosco. O antídoto contra essa nossa tendência é negar a nós mesmos em dependência do Senhor. Ou negamos a nós mesmos, ou negaremos o Salvador. Então aí é onde nós temos que escolher, né? Ou eu nego a mim mesmo, ou eu nego a Cristo. Que foi o que Pedro fez aqui. Não negou a ele mesmo, negou a Cristo. E aí temos que aprender com essa lição, né? Então, se a Bíblia diz que é assim, irmãos, é assim e acabou a história. Não adianta a gente querer ficar, não, mas é porque hoje é diferente. Uma vez a gente conversando com uma mulher, né, descrente, né, estava eu e minha esposa, não estava sozinho com ela não, né? E essa mulher falando, a gente falou sobre submissão, entramos no assunto de submissão no casamento, né? Ela disse, não, mas isso era no passado. Eu quase que acho graça na cara dela, mas em respeito eu não fiz isso, né? Aí, era no passado, porque antigamente as mulheres trabalhavam em casa, e o marido ia trabalhar fora, a mulher em casa, cuidando das crianças, fazendo comida no pé do fogão e tal. Hoje é diferente, porque hoje a mulher é independente, a mulher trabalha fora, ganha seu próprio dinheiro, então não é mais assim hoje. Oxê, quer dizer que a Bíblia mudou, foi? Porque aqui eu tenho lá em casa, diz a mesma coisa, né, hoje. Mulher seja submissa ao marido em quê? Em tudo.
Então não tem nenhuma exceção? Tem não. E é por isso que às vezes tem muito problema no casamento, né? Porque a mulher quer ser submissa só no que é conveniente a ela. Aí tem problema. Que a Bíblia diz, seja submissa em tudo. Como ao Senhor. E aí eu pergunto, é fácil? Não, senão não estaria escrito, né? É por isso que está escrito, que é para ficar lembrando, né? Assim como o marido ame a sua esposa. E se entregue por ela, como Cristo se entregou pela igreja. É fácil? É não. Por isso que está lá escrito, ó, que é para o homem ficar lembrando, tem que amar a esposa, eu tenho que amar a esposa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar dela. Tem que ficar lembrando que a nossa tendência é não amar, é não cuidar, né? E a tendência da mulher é não ser submissa. Então Deus deixou lá escrito para a gente ficar lembrando, até os nossos dias. Senão Deus teria dito lá, não, peraí, quando as mulheres forem independentes, então acabou a submissão. Mas não está escrito lá. É regra geral até a vinda de Cristo, certo? Então a gente precisa ficar atento às Escrituras. Mas aí as pessoas que não temem a Deus têm essa mania, né, de ficar, não, peraí, a Bíblia está dizendo isso, tá? Mas hoje é outro tempo, né? Está diferente. E aí começa a distorcer as Escrituras. Pedro fez isso, negou a Cristo. Rejeitou a palavra de Deus, negou Jesus. E aí sofreu amargamente, né? A autoconfiança contraria o ponto central do Evangelho, isto é, o crente vive hoje pelo mérito de Cristo e não por causa de si mesmo. Então, por que nós vivemos hoje o Evangelho? Por causa de Cristo, foi o que Ele fez por nós, não é o que nós fazemos, né? O segundo ponto que nós falamos aqui, que é o que acaba nos levando à queda, né? É o diabo. E o diabo entra no fator tentação, né? Ele, com seus demônios, acabam nos tentando. Observe Lucas 22 e 31. Lucas 22 e 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lembram de Jó? Eu lembrei da história de Jó aqui. Quando Satanás foi na presença de Deus e falou sobre, e Deus esfregou nas ventas de Satanás, né? A gente costuma dizer assim, olha, tá vendo meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, desvia do mal. Aí, não, mas é porque o Senhor cercaste com sebe e tal, abençoa ele. Deixa eu fazer isso e isso com ele, para ver. Aí Deus, pois tá bom. Ó, os reclamou, né? Ou seja, como se Satanás tivesse pedido para tentar Jó. Aí Deus permitiu, né? Aqui eu entendo a mesma coisa. Satanás como tivesse pedido para tentar Pedro, para vos peneirar como trigo, para ver como é que Pedro se sairia diante da tentação, né? E aí o Senhor, Simão, Simão, Pedro, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, Pedro, ele negou a Jesus, porque não deu muita importância à realidade espiritual das tentações. E aí Lucas relata esse episódio aqui, né, que ele foi peneirado. A palavra peneirar tem o sentido de moer, destruir, e está sendo usada de maneira figurada para expressar o objetivo de Satanás com Pedro, né? Ou seja, Satanás queria, na verdade, destruir Pedro. Era o que ele queria, peneirar, ou seja, acabar com ele, né? Totalmente derrubar o testemunho de Pedro e que Pedro saísse dos caminhos do Senhor. Satanás faz isso, irmãos. A intenção dele é o quê? Matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer. E nós, como crentes, temos que conhecer o nosso inimigo. Temos que conhecer. Quais são as armas de Satanás? A tentação. Ele vai tentar nos destruir, matar, roubar e destruir. Então, conhecendo o inimigo, aí eu lhe pergunto, você consegue lutar contra o diabo e vencer? Você. Não. Então, o que é que você tem que fazer? Se refugiar em Deus. Porque Ele é a nossa fortaleza. Você se refugia nele, aí Deus vai batalhar por nós. Aí nós vamos obter vitória. Então, quando vier as tentações, não tente lutar com as suas forças, não. Ore a Deus, joelho no chão, entregue tudo ao Senhor. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou o teu filho, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor é quem cuida de mim. Então, essa causa não é minha, né? É o Senhor quem pode lutar por mim.
e Deus vai lutar e vai vencer, porque Ele é o Todo-Poderoso. É só confiar nele. Mas Satanás, ele vive disso mesmo, certo? É de tentar, para tentar, ficar tentando as pessoas para destruir a vida delas, o seu testemunho dos crentes. E a Bíblia nos alerta sobre essa realidade, né? Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro 5 e 8. Diz o seguinte, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o diabo, ele está ali, ó, é adversário, é como um leão tentando nos devorar. E nós temos que agir como? Sóbrio e vigilante. Temos que ficar atentos. Como é que a gente vai resistir ao diabo? Na fé. Resistir-lhes firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E até piores, né? Porque ele diz, sofrimentos iguais aos vossos. E em alguns casos, até piores. Quem de nós aqui já foi preso por causa do evangelho? Alguém? Mas tem irmãos nossos pelo mundo que já foram. E estão presos atualmente. E outros já foram até mortos. Então, a gente às vezes acha que está sofrendo demais, né? A gente sofre não, irmãos. Se a gente for comparar a nossa vida, vou comparar nem com a de Cristo, né? Porque é incomparável. Com outros irmãos nossos ao redor do mundo, nós não sabemos nem o que é sofrer. Você já pensou você ser arrancado da sua casa? Alguém descobre que você é crente, as autoridades, a polícia vai lá, arranca você da sua casa. Qual crime eu cometi? Não, é só porque você é cristão, você creu em Jesus, então você vai para a cadeia, sofrer, passar fome, apanhar todo dia, e tal dia você ainda vai morrer. Já pensou o que é isso? Parou para pensar? Isso aqui é sofrimento, irmãos. Você sair da sua casa, arrancarem você de lá por causa da sua fé. Seus familiares vão sofrer. Qual o crime você cometeu? Ter fé em Cristo. Que crime é esse? Mas para o diabo, para o diabo. Então ele usa as pessoas para nos derrotar, para nos devorar, para nos destruir. Ele é como um leão, o nosso adversário. Então se entregue a Deus, busque a Deus e deixe Deus cuidar da sua vida. E deixemos de tanto reclamar, né? A nossa mania às vezes está só murmurando, reclamando que está ruim, que não sei o que, está difícil. Meu irmão, se entregue para Deus e esqueça isso. Foque em Jesus. A Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Olhai para as coisas lá do alto, não para as que são aqui da terra. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias dessa vida, nós vamos sucumbir mesmo. Porque aqui é difícil, é dificuldade, é doença, é não sei o quê, mas vai lá. Vou nem citar mais coisas, né? Então não olhe para esse mundo. Olhe para a promessa de Deus. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Pronto. O que você quer mais do que isso? Quer mais? Eu acho que já é o suficiente, não é não? A gente saber quando partir desse mundo vai para o céu? Por que a gente está nessa loucura aí, querendo isso, querendo aquilo, e reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, não conquistou aquilo nesse mundo? Por quê? Tendo com o que comer e vestir, esteja contente. Não é que a gente vai ser preguiçoso, mas é que a gente não pode negligenciar a vida com Deus por causa das coisas desse mundo. A gente não pode viver reclamando com Deus por causa das coisas desse mundo. Temos que ser gratos a Deus pelas bênçãos eternas que Ele nos prometeu. É assim que devemos viver a nossa vida cristã, né? Para glorificar o nome de Deus. Então, quando vier as tentações, Mateus 6:13, nós temos que ter fé, orar ao Senhor e pedir, não nos deixes cair em tentação. A Bíblia não ensina, irmãos, para nós orarmos a Deus pedindo para não ser tentados. A Bíblia não ensina isso. Tentados nós seremos, isso é certo. Nós temos que pedir a Deus para não cair na tentação. É isso que nós temos que pedir a Deus. A tentação ela vai vir. Certo? A gente ora, Senhor, não nos deixe cair, deixe que eu seja firme, fiel ao Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome, né? Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Vamos observar, irmãos, o
o terceiro fator, né, que é o mundo. O terceiro inimigo, né, que nós enfrentamos. O primeiro nós vimos que é a carne, que no caso de Pedro aqui foi a autoconfiança. O segundo inimigo é o diabo, que na vida de Pedro é a tentação, né? E o terceiro inimigo é o mundo, que na vida de Pedro ali foi o ambiente, que nós temos que observar em nossas vidas também. Então, o terceiro inimigo é o fator ambiente. Pedro estava num ambiente hostil e estranho para um discípulo de Jesus. Qual seria o destino dele se confirmasse sua ligação com Cristo? Receberia a mesma punição de Jesus? Não é possível saber o que teria acontecido, mas o que podemos dizer é que o lugar e as pessoas ao seu redor o influenciaram a negar a Jesus. Então, o ambiente em que Pedro se encontrava o influenciou a negar a Cristo. E aí foi aquele alerta que eu trouxe desde o início, né? O ambiente que nós frequentamos, né, temos que ter sabedoria. Saber se aquilo vai ser uma influência negativa para nós ou não. Se vai nos induzir a negar Cristo ou não. Naturalmente é assim também conosco. A Bíblia nos avisa que existe um sistema de vida e de pensamento que se opõe a Deus e que pode nos influenciar a negar Jesus. Essa é uma das maneiras que entendemos a palavra mundo, quando a Bíblia diz lá em João 15 e 18. João 15 e 18, quando diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a mim. Então o mundo odiou a Cristo, então também vai odiar os seus discípulos, ainda mais aqueles que forem fiéis. Nesse sentido, mundo é o lugar da rebeldia humana contra Deus. Ele contrasta contra o reino de Deus e, como centro alternativo de confiança e compromisso, pode se levantar contra o próprio Deus. Então, o ambiente, o mundo que ele fala aí, é um sistema que vai contra a vontade e a palavra de Deus. Como é que nós estamos reagindo ao ambiente hostil em que vivemos? Temos negado a Jesus ou encarado as consequências de nos identificarmos com Ele? Será que nós temos sido dispostos a isso, né? Quando vem uma situação que eu tenho ou que negar a Cristo e sofrer alguma consequência, ou assumir que sou realmente um servo de Cristo e também arcar com essas consequências. Cada escolha tem as consequências, né? Como é que nós estamos reagindo? Estamos negando a Cristo ou estamos negando o mundo? Temos apoiado tipos de filosofias ou ideologias contrárias a Jesus? As coisas que defendemos no nosso dia a dia, né? Os pensamentos, as filosofias, as ideologias que tem no nosso dia a dia, nos identificam com Cristo ou não? Como é que nós temos nos posicionado, né, no nosso dia a dia? Então, por isso que nós temos que ser sábios. Não é dizer assim, então pronto, irmãos, eu aprendi hoje que eu tenho que ser fiel a Cristo, não negá-lo em situação alguma e pronto. Eu sou forte, sou um super crente, acabou a história. Onde eu estiver, eu vou assumir que eu sou crente e pronto. E aí você não tem cuidado nos lugares que você frequenta, né? Você fica frequentando qualquer lugar. E aí? Será que você está sendo sábio? Irmão, mas eu decidi que eu não vou negar Cristo. Certo, então tenha cuidado onde é que você vai. Certo? Porque às vezes você pode estar assinando sua própria sentença de morte. Então não é sabedoria você... eu não vou negar Cristo. Beleza, isso é corretíssimo. Então você tem que ter cuidado. Onde eu vou? Onde eu não vou? Onde eu posso ir? Onde eu não posso ir? Certo? Porque senão você pode se complicar. Então não é porque eu resolvi não negar a Cristo que eu vou ser como Pedro, né? Assim meio sem sabedoria, né? Sem reflexão nas atitudes. Eu tenho que ser sábio. Vocês já estão sabendo o que é, né? Eu doido para dar um exemplo e sem querer contar, mas eu vou dizer, né? Vou dar um exemplo. Você resolve não negar a Cristo. Beleza. Eu sou um crente fiel, acabou. Você vai para uma parada gay?
Já vai frequentar uma parada gay? Vamos supor que você tem um amigo que é gay, você tem nenhum problema com isso, né? Quem é gay, problema dele, né? Homossexual, né? Não tem problema um crente ter amizade com homossexual, não, certo? Eu não tenho nenhum problema com isso. Por quê? Não é obrigado eu ser homossexual. Eu posso influenciar ele a se converter, né? Tudo bem. Aí vamos supor que você tem um amigo que é homossexual, beleza. Aí ele vai para a parada gay, aí te convida. Aí eu sou um crente fiel, vou brilhar a luz de Cristo, vou pregar o evangelho lá, né? Beleza, a intenção é boa, né? Será que é prudente? Entenderam a ideia? Então é isso, não é porque agora eu não nego a Cristo em canto nenhum. Tenha cuidado, você tem que ser sábio. Será que Deus quer que a sua vida seja ceifada ali na parada gay? Não estou dizendo que os gays são violentos, vão lhe matar não, certo? Mas às vezes tem alguns extremistas, né? Como nós temos visto na mídia, não é o que estou dizendo não, são fatos. Tem alguns que são extremistas. E aí você vai pôr a sua vida em risco? Será que não é mais sábio, já que você tem aquele amigo homossexual, começar evangelizando ele, para que ele se converta, e como ele tem mais influência no meio, ele ir alcançando outros? Então, tem que ser sábio, pedir a Deus sabedoria. Estou dando esse exemplo para que a gente entenda que não é só dizer, eu agora não nego a Cristo. Beleza, diga isso, mas seja sábio nas suas atitudes, os lugares, o ambiente que você vai e tudo, para que você não se precipite, seja precipitado como Pedro foi e acabou errando, certo? Então seja mais prudente, para que assim Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina e nos admoesta, ó Pai, e assim nos faz refletir nas nossas atitudes, nossas palavras, no nosso dia a dia, no nosso pensar, para que tudo seja feito para a Tua glória, Pai, para que a nossa mente ela esteja voltada para o Senhor, a cada instante. Pedimos, ó Pai, perdão por todos os nossos pecados, pedimos ao Senhor sabedoria para agir de acordo com a vontade do Senhor, para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e o Teu cuidado. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.